pessoa fala assim, dá trabalho demais. Um dia eu estava numa viagem, um cara falou assim, dá trabalho demais. O quê? Ter esse tanto de riqueza. Inclusive, não deve estar assistindo não. É um gerente de uma fazenda nossa. Ele estava viajando com a gente, tirou um tempo, levou os colaboradores todos para viajar. Aí ele falou assim, rapaz, eu fico vendo vocês falando que tem casa não sei aonde, casa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, o que tem? Ele falou, eu não quero isso nunca para mim. O que vocês acham que eu falei para ele? Eu falei, cara, eu fico tão satisfeito de ouvir, porque se todo mundo quisesse o que a gente quer, não ia ter ninguém igual você para olhar. Então, a gente tem esse tanto de coisa que realmente é muito, eu acho que nem precisa. Mas continua tendo esse pensamento que aí você cuida daquela fazenda, porque a outra fazenda, né, vai para outro cara, mas essa casa de praia vai para outra pessoa, esse pesqueiro nós vamos para outra pessoa. E enquanto você não entender o que é, você vai ser cuidador desses negócios. Tudo que você rejeita, tá tudo bem. Não vai entrar na sua cabeça mesmo. E ele olhou para mim e ficou doido, só que o problema é que eu não deixo, né? Primeiro eu cutuco. Esse cara, ele só queria ser um peão. Eu passei ele para ser o gerente da fazenda. Tudo que produz na mão dele, ele ganha 1%. O problema é que nas primeiras recrias que deu, ele já comprou uma casa na cidade. Ele foi e comprou um carro zero. Ele ficou olhando para mim. Esse negócio é bom, né? Aí meu sogro olhou e falou assim, não abre demais a mente desse povo não, senão vai dar trabalho. Eu não posso entregar os parentes aqui, mas um monte de gente fala para mim, não fica abrindo o olho dos outros. Não, tem que ter uma certa margem de ignorância, né? Não tem não, amigo. Tem ignorante demais, mas não precisa de, na minha volta, ter nenhum. Já tem demais na terra. Pera aí só um pouquinho, pega o microfone, porque como está ao vivo, vai atrapalhar a conexão aqui. Já faz direto a pergunta. Obrigada. Quem for pegar no microfone, faz assim, Como? Não conta história não. Como é que você chama? Já fala como tal coisa? Fala, Selma. Sou Selma da Bahia. Então, como a gente pode converter isso quando você vê alguém que verdadeiramente ela não tem mais fé e não tem coragem de fazer aquilo que nós estamos fazendo? Por exemplo, como converter essa pessoa? Pedro, quando Jesus foi embora, ficou sem fé. Como é que resolve o problema de Pedro? Conecta com Paulo. Tipo, eu sou o Paulo. Certo. Alguém que veio de fora, apareceu, começou a tocar o terror, aí os Pedro da vida, que é os religiosos, fica doido. Mas por que não resolvia comigo? Aí eu vejo o Paulo, que é o Pablo no caso, por que está funcionando? Aí começa a ativar de novo. Quem perdeu a fé é só andar com quem está com fé. Já é. Fechou? É nóis, é por isso que eu estou aqui. Eu tenho fé e acredito, e eu estou seguindo, estou na tua, filho. É nóis. Então o que acontece? Quando eu não impeço o crescimento, o que vai acontecer? Inevitavelmente a riqueza vai brotar. Só que você foi programado assim, não, tem que ter sucesso. E eu vou falar até o dia que eu estiver morrendo. Alguém falar, me dá um bom conselho. Sucesso não existe. Esquece ambição. Esquece ganância. Dá até nojo ouvir essas duas palavras. Esquece a fama é cara demais. Lembra só de uma coisa, identidade e propósito. Pega o microfone primeiro, senão vai atrapalhar a transmissão. Então o que acontece? Eu vou te dar um código. Esse código não é do mundo dos negócios. Parece que é do mundo dos negócios, só que não é. Você vai anotar um primeiro código aí. Você anotou as 3 fases. Primeira fase, fala igual escolinho, vocês que estão aqui pessoalmente. Primeira fase é o quê? Fala todo mundo junto. Sabedoria. Segundo código é qual? Prosperidade. Prosperidade é dinheiro? Então você já sarou. Está sarado. Você já sabe que não é essa besteira. Por quê? Porque todo mundo foi programado para correr atrás de dinheiro. Não é isso. Prosperidade é crescer. Pôs a mão, o negócio cresceu, é próspero. Não cresceu, não é próspero. Você tem que lembrar disso. Tudo na natureza. Para abrir a árvore que já deu fruto. Olha o tanto que é interessante. Eu tenho que te contar sobre a prosperidade. Prosperidade não é ficar crescendo sem parar. É cíclica. Ela cresce, entrega riqueza. Se você não sacar, ela apodrece, cai. Aí vem o outono, as folhas caem. Não dá lucro no outono. Vocês já perceberam ou não? Vocês têm que aprender com a formiga. Junta no verão para ter no inverno. Verão, então tem primavera. Vamos ver se vocês acertam isso aqui, ó. Primavera, verão, outono e inverno.
Começa na primavera, você fica dançando na vida. Verão, você quer só curtir a doidada, não é a hora. Outono é tristeza. E o inverno é a época do ano que mais tem suicídio na Terra, sabia disso? Inverno. Chegou o inverno, começa a taxa de suicídio fazer assim, ó. Por quê? Porque não juntou emoção no verão, porque não juntou riqueza no verão, não canalizou, né? Não potencializou. Então, assim como existem as estações, existem as emoções, existem as capitalizações. Tem hora que está no verão, a ação sobe. No outono cai as folhas. Falei, agora não tem nem fruta e nem folha. Cadê a sombra? Fica difícil. Só que aí depois do outono, que já é difícil, vem um negócio mais difícil ainda. Qual que é? O inverno. Aí as folhas começam a voltar, mas você está tremendo de frio. Você fala, meu Deus. Aí vem a primavera, você começa a sorrir, mas só esquenta no verão. Pegou ou não? Então não é só ficar crescendo. Chega uma fase, para. Roda o ciclo. Aí cresce. Se chegou no limite, não tem problema, mas continua prosperando através dos frutos. Então, Pablo, o que são as estações? No mundo dos negócios, significa platô. O que é o platô? Você cresce, aí para, não dá conta de subir. Aí você fica um tempo ali parado. Igual a cigarra. A cigarra ela vai crescendo e crescendo até arrancar o exoesqueleto. Só que ela tem que ficar parada lá, encravada na árvore, ela vai até quebrar. Aí vai embora. Cobra, troca de pele, a sua também troca, só que demora muito. Você nem vê porque vai cair no tempo inteiro o pó. Só que eu quero que você entenda o seguinte, respeite os ciclos. Você já aprendeu comigo alguma vez sobre os 7 ciclos, você vai ver que nem todo ano é exponencial. O 6º ano é o exponencial, nem vou falar disso hoje. Mas que eu quero que você entenda uma coisa bem simples. Se você está afim mesmo de avançar e de arregaçar, aprenda o que é sabedoria, prosperidade e riqueza. Então vamos olhar agora para a gravidez. Acabou o período de gravidez. Dá para engravidar de novo? Sim ou não? Sim. A minha mãe, não sei o que ela fez lá com meu pai, que minha irmã acabou de nascer, já engravidou de mim. Foi terrível, segundo o relato dela. Aí eu e minha irmã, a gente tem só 9 meses de diferença. 9 meses. Dá para engravidar ou não? Dá. Mas quando está rolando uma gravidez, dá para engravidar de outra coisa? Não dá. O que você tem que entender é que se você tem só um útero no mundo dos negócios, vai engravidar depois que acabar aquela gestação de novo. O que eu fiz? Que eu vou contar segunda-feira. Segunda-feira vai ter uma live. Eu vou prometer um negócio. Vai ser a live mais assustadora que eu já fiz até hoje. Eu vou dar uma aula do jeito que eu nunca dei, que eu vou te ensinar os 8 caminhos da riqueza. 8 caminhos da riqueza. Qualquer um caminho que você pegar, você vai arregaçar. O problema é que eu peguei os 8. Que eu fui estudando. Como que faz? Esse, como faz esse, como faz esse. Eu governo nos 8. Ah, se você ouvir pelo menos um, se você pegar só um, ninguém te segura. Se você pegar 2, terrorista. Esquece os 8. Só ouve, escolhe 1 ou 2 e chega o bambu nos 2. Vou te falar um. Comprar e vender. É um caminho para a riqueza. Faz pergunta. Boa noite, sou Felipe. Eu estou entendendo que para... Felipe, de forma dinâmica, já chega falando como tal coisa. Tá, para adobar esse processo de prosperidade, os cursos, os programas que você tem passado para a gente. E para tirar as vendas que a gente fica se mascarando. As vendas. Se é uma coisa que você mesmo colocou, você mesmo tira. Só que a maioria não foi. Se você se mantém do lado da pessoa que pôs a venda em você, ela não deixa. Você vai devagarinho tentando tirar, ela vai lá amar. Tem que fazer o quê? Correr. Não adianta, amigo. As pessoas não deixam. É muito interessante. Eu lembro do meu pai um dia perguntando por que eu estava comprando um carro e quanto que era o imposto dele. Aí fui falar para ele que quem tem um dinheiro para comprar um carro, tem dinheiro para pagar o imposto, ele não gostou. Ele, só de estar rodeado... Meu pai agora arrumou um jeito de ficar assistindo minhas lives tudo. Toma cuidado agora. Antigamente podia falar tudo. Ele assiste e fala, mandou bem, hein? Aí eu falo do garimpo. Ele, o garimpo mudou a nossa vida. Ele manda agora uma mensagem. Tô te vendo. Aí o que acontece? Aquele cara que meu pai, com a cabeça dele, estava querendo me impedir de ter um carro, é um cara que deu uma caminhonete para ele, que às vezes ele nunca ia comprar por causa de crença. Meu pai, no ano passado, eu fui dar uma Mercedes com kit AMG para ele, ele não quis, ele não aceitou. Ele ficou ofendido.
Eu não fico contando de quantos milhões que eu tenho, nada. Meu pai ficou a vida inteira assim, nunca dormiu na minha casa, a primeira vez. Aí ele ficou assombrado. Aí eu olhei para ele, aí eu falei, pô, será que dessa vez ele vai negar um presente? Aí eu coloquei uma televisão ao vivo, mostrando assim, ó, tá entregando. Aí chamei todo mundo, falei, toma, agora eu quero ver ele falar não. Tem gente que tem problema até em ser abençoado. Mas como é que você faz, amigo? Eu sei que é duro, mas se às vezes é seu pai, você cresceu, você tem que fugir de perto. Tem que fugir, não adianta. Crença é um negócio desgraçado, é magnético. Você tenta sair, o negócio te puxa. Você volta naquilo. Como que não prospera? Andando perto de gente que não prospera e não aceita a prosperidade. É magnético, moço. Por que depois que você solta a sua mente, começa a prosperar, você quer ficar colado com gente que está prosperando? Por quê? Porque é magnético. A hora que você vira o jogo, você fala, só faça perguntas com o microfone na mão, por causa da transmissão, por favor. Vai. Pablo. Pode falar que estou ouvindo. Meu nome é Edgar, eu queria saber como escalar esse processo. Não existe um processo que é natural. Obviamente, se colocar 2 mulheres lá, não vai gerar uma criança em 4 meses. Sim. Mas a riqueza, como é que a gente consegue escalar e acelerar esse... não cortar atalhos, mas um processo escalável. Vamos lá. Eu já pensei muito nisso. E já vivo isso. Ele falou um negócio interessante. Se você pôr 2 mulheres, não consegue encurtar o tempo de gestação. A gestação normalmente não é 9 meses? Uma mulher não é 9 meses? Se você juntar 2 mulheres, vai diminuir alguma coisa? Não vai. Só que agora é o seguinte. Tem fruto. Por exemplo, se eu for plantar maçã, leva 5 anos. Quem aqui gostaria de ter uma fazenda? Não é sacanagem a pergunta, não. Quem gostaria de ter uma fazenda de macieira, que leva 5 anos para produzir? Levanta a mão. É um bom negócio. Vocês que levantaram a mão, tem uma configuração talvez de médio para longo prazo. Quem gostaria de plantar arroz 2 anos? Alguém sabe me responder? 6 meses o arroz? 6 meses o arroz. Vocês preferem uma macieira de 5 anos ou arroz de 6 meses? Vocês querem o arroz, né? Só que o arroz dá muito mais trabalho. Aí você fala, não, então eu prefiro com 5, dá menos trabalho. Só que o trabalho do de 5 é esperar. Aí fala, o que eu quero? Eu vou te explicar. Arruma um jeito de plantar um pouco de maçã, um pouco de isso, mexer com o porco, plantar milho. E aí o que você faz? Para ser mais rápido, pega logo o que você ganhou disso e reaplica e vai aplicando. Se o negócio for maçã, use tudo que tiver disponível para potencializar, para você arrendar mais terra e plantar maçã. Daí, depois de 25 anos fazendo isso, você vai ter milhões de metros quadrados com maçã. E você fica só com a maçã. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, para acelerar o processo, se ficar só na maçã, não consegue. Por isso que eu mexi com diversas coisas. Eu mexi com evento, fazia evento. Contratava um artista, lançava, fazia o brand do evento. Eu lembro que eu achava que era tipo o fim do mundo. Eu faturei num único dia, num único evento, R$300 mil, isso em 2011. Quando eu vi aquilo, eu assustei. Falei, meu Deus, isso é muito bom. O que você faz? Você assume o risco. Esses 300 mil, acho que eu apliquei uns 100. Coloca ginásio, gerador, música, não sei o que, panfleta, põe outdoor, põe televisão, põe aquela tanto de coisa. E aceita o risco, várias vezes dá ré. Só que aí o que você faz? Você usa isso. Eu fui desenvolver essa habilidade com o evento. Ao mesmo tempo, eu era nessa época coordenador na Brasil Telecom. E ao mesmo tempo, eu já mexia em empreendimento imobiliário. Só que eu estava fazendo o quê? Acelerando o processo. Se você fica 10 anos numa coisa, você desacelera o processo que é natural. Mas se você aprende várias coisas concomitantemente ou de forma concatenada, isso faz acelerar o processo. Que eu consigo levantar mais recursos para canalizar só para macieira, só para plantar maçã. Sacou? Não existe esse negócio de acelerar o que é natural, mas tem como pegar o natural. Por exemplo, lá em Eclesiastes 3:1 fala assim, porque nesse mundo tudo tem seu tempo e sua ocasião, não tem? Tá certinho, mas todo dia é dia de plantar. Alguém fala, mas não pega, se você plantar agora, por exemplo, não pega, então planta o que pega, ué. Mas não fica sem plantar, ué. Esse dia que entrou na minha cabeça, eu falei, não existe dia que não é dia de plantar. Todo santo dia é dia de plantar. O dia de colher, depois que você entrou num turbilhão, é dia de quê? É dia de colher também, ué. Depois que você entra num turbilhão de plantar várias coisas e vários dias. Um dia eu estava lá com o Beto da Empíricos. Vocês conhecem Empíricos? Já ouviu falar? Estava sentado com ele. É uma empresa que fatura R$300 milhões. E os caras vendem o quê? Futuro. Vende relatório de futuro. Ele me falou um negócio muito interessante. Ele falou assim,
todo dia entra dinheiro aqui e a gente não sabe de onde que é. É a melhor sensação que tem no mundo, né? Mas é dinheiro assim, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, todo dia. Como que entra esse tanto de dinheiro? Alguém pergunta como? Ele lançou um produto, ele é recorrente. Aí daqui 1 ano entra a validação do cartão do cara. Aí foi lançando 200 e poucos produtos, todo dia um produto, todo dia um produto, todo dia um produto, todo dia um produto. Aí ele acorda todo dia, tá vencendo, virando o cartão anual das pessoas. Aí fica um bolo de dinheiro, você não sabe nem de onde tá vindo. Você só checa lá na sua contabilidade o que é. De onde que é dinheiro? Do produto que você vendeu o ano passado. E esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Isso é esse eu chamo de turbilhão, é infinito. É entrando sem você saber de onde tá vindo.